E aí pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda aí à nossa terceira aula do curso. Essa é a primeira aula ministrada por mim, eu sou Felipe Leão, sou técnico em informática pelo Cefet e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre hardware e periféricos externos. Então, para a gente começar a falar desse assunto, eu preciso explicar o que é hardware. Os conceitos são bem simples, né? O hardware é basicamente qualquer parte física do seu computador, do seu celular, de qualquer dispositivo que seja. Então é tudo aquilo que a gente consegue tocar. O software é a parte digital, é o próprio programa em si. Por exemplo, o Windows 7, o Android, isso são softwares. O Free Fire é um software. Então, essas são partes virtuais que a gente não consegue pegar fisicamente. O hardware a gente consegue pegar fisicamente. Então, como sempre, eu vou estar indicando para vocês, antes de ver essa aula aqui, leia o tópico todo aqui na apostila, que a explicação aqui é bem completa. E aqui nessa aula eu vou estar dando uma pincelada e contando, explicando de uma forma mais informal o assunto do tópico. Então aqui no capítulo 3, a gente começa falando sobre hardware, esse conceito que eu acabei de falar para vocês. E hardware vai desde a CPU, que é o processador do seu computador, até o mouse que você usa. Então é qualquer dispositivo físico mesmo. Dentre esses dispositivos, que são os periféricos, a gente tem alguns tipos de dispositivos. A gente tem os de entrada, que são aqueles dispositivos que enviam informações do mundo exterior, que é o mundo onde a gente está, para o computador. A gente tem um exemplo do mouse, que a gente manda sinais para ele e ele consegue reconhecer lá dentro do computador. A gente tem um teclado, a gente tem também o touchpad, né, do computador notebook, e tem outros dispositivos aí de entrada, microfone, que é o que eu estou usando aqui agora para falar com vocês. Então esses são dispositivos de entrada, eles só levam dados do mundo exterior para o mundo do computador, vamos dizer assim. E a gente tem também os dispositivos de saída, que são aqueles que só pegam os dados do computador e mandam para o mundo exterior, então eles fazem um caminho contrário. Então, por exemplo, um monitor, uma caixa de som, uma impressora, eles fazem esse caminho contrário, eles pegam dados do computador e mandam para a gente aqui. Então, o objetivo desses dispositivos periféricos é fazer contato entre o computador em si e nós, seres humanos. Então, eles servem para fazer essa ponte de ligação. E quem controla esses dispositivos, todos, é o sistema operacional, que também está explicado aí na apostila. E a gente tem dispositivos que fazem as duas coisas ao mesmo tempo, que são os dispositivos de entrada e saída, que são aqueles que enviam informações para o computador e também retornam informações do computador para a gente. Então, um exemplo disso aí é o monitor touchscreen, que é basicamente a tela do seu celular, que se você estiver vendo pelo celular, ela é um dispositivo de entrada e saída, porque ela sai para a gente a imagem que o celular quer mostrar para a gente, que o computador do celular quer mostrar para a gente. O computador é tudo aquilo que computa dados, então não é necessariamente o desktop, né? Porque quando as pessoas falam de computador, elas pensam naquele computador grande, de mesa, mas não, aquilo ali é um dos tipos de computadores. O seu celular é um tipo de computador também, um smartphone, né? Um telefone inteligente. Então a gente tem a tela do smartphone, a gente tem os drivers de CD e DVD. Por que o drive de CD e DVD encaixa nisso? Porque você pode ter um CD com música e quando você coloca ele no computador, você está passando a informação do CD para o computador. Isso é a entrada. Só que você também pode gravar músicas no CD. Então, o computador pode passar músicas do computador para o CD. Isso é o dispositivo de saída. Então, ele faz esses dois trabalhos simultaneamente. Agora, passando para a próxima página aqui, tem alguns exemplos de dispositivos, né? Um pouco mais detalhado. Eu vou estar passando aqui bem rapidinho, porque está muito bem explicado aqui. Então a gente tem um monitor, que é um dispositivo de saída, um dispositivo essencial aí para qualquer computador, né? A gente tem as impressoras, que são também um dispositivo de saída, que basicamente pegam os dados de documentos, imprimem ali, fotos, tudo você consegue imprimir com a impressora. Até camisas hoje em dia você consegue imprimir com a impressora. O silk da camisa, eles já conseguem fazer, é bem caro, mas já é possível. O teclado, que é um dispositivo de entrada, que você entra os dados para o computador, dados de digitação, comandos, tudo você faz pelo teclado e pelo mouse, que também está aqui, que é outro dispositivo de entrada, muito essencial inclusive. O modem, ele é um dispositivo de entrada e saída, porque ele entra pacotes de dados da internet no seu computador e também manda pacotes de dados do seu computador para a internet, né? Faz essa troca. Por exemplo, você está no WhatsApp e manda uma mensagem para sua mãe. Quando você faz isso, você está fazendo uma mensagem do seu celular para a internet. Você está dando um comando de saída para a nuvem, né? Para o mundo exterior aí da internet. E quando sua mãe responde essa mensagem, é a entrada desse pacote de dados. Então o modem faz sempre essa ligação de entrada e saída. O driver óptico, que é também um dispositivo de entrada e saída, né? Como eu já expliquei anteriormente. O pendrive segue a mesma lógica do driver óptico,
que da mesma lógica do CDs, só que a diferença do pendrive, a gente vai explorar nas próximas aulas, é que ele é mais rápido, ele é um dispositivo muito mais tecnológico e tem muito mais poder de armazenamento e é muito menos frágil, né? E é muito usado hoje em dia, substituiu praticamente os CDs mesmo. Webcam e microfone, né? O webcam é um dispositivo de entrada, porque ela pega a imagem do mundo exterior e leva para dentro do computador. E o microfone também é um dispositivo de entrada, que eu estou usando aqui agora, inclusive, para falar com vocês. A caixa de som e o fone de ouvido são dispositivos de saída, né? Porque eles pegam o áudio que está dentro do computador, armazenado em forma de dados, e transmitem para a gente no mundo exterior. E o gabinete aqui, que eu não considero ele um dispositivo nem de entrada nem de saída, porque ele é simplesmente onde vai ficar acomodado tudo do computador, mas ele tem que ser colocado aqui porque ele é um dispositivo, um hardware externo, né? O gabinete, que é muitas vezes o pessoal chama de CPU, não é uma CPU. A CPU é a unidade central de processamento, que é o processador do computador. O gabinete é o gabinete, ele é aquela caixa onde vai ficar tudo conectado nela. Então, ali dentro tem a placa-mãe, onde tudo é ligado, e a gente pega a placa-mãe e aí começa a pregar também as outras placas externas, começa a colocar as ventoinhas, tudo fica no gabinete. E ele tem que ser um gabinete bom. O que faz um gabinete ser bom? Não é beleza, e é basicamente o poder que ele tem de conseguir fazer o fluxo de ar dentro do gabinete ficar bacana. Assim, resfriando as peças e evitando possíveis problemas que vai ter nessas peças, né? E aqui falando de problemas de aquecimento, a gente tem os coolers e ventoinhas, que são dispositivos de hardware externos. Externos, quando a gente fala que não está direto na placa-mãe lá, juntinho com a placa-mãe soldado, eles são dispositivos muito importantes, porque sem eles o seu computador vai fritar. Então, mas nas aulas a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso também, sobre como fazer essa manutenção preventiva, que é muito simples de fazer limpeza no computador, e a limpeza dos coolers é muito importante para fazer essa manutenção de fluxo de ar, porque sem esse fluxo de ar garantido, o seu computador vai começar a falhar, ele vai reduzir o tempo de vida útil dele também, então é muito importante. E agora é a aula 4, componentes internos de um